Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Mário Fernandes Ramires. Esse vídeo é destinado aos alunos e às alunas da Faculdade Flamingo que estão cursando a disciplina Filosofia e Sociedade. Bom, então, durante o nosso curso, aqui pelo Que Mágico, vocês terão acesso aos vídeos, que serão postados um vídeo por mês, assim como um texto, uma lista de exercícios e dicas de aprofundamento. Todo mês vocês terão esse conteúdo para acessar, para resolver, tá? Os exercícios na questão de serem DP e adaptação aqui no Que Mágico, eles vão contar como nota da avaliação continuada. Caso seja a disciplina presencial, normalmente, os exercícios aqui eles são apenas um reforço mesmo, tá bom? Então, mas de qualquer forma, sempre é importante fazer, tá? Vamos então pensar nas características da nossa disciplina. A disciplina Filosofia e Sociedade, ela traz conceitos ou ideias ou termos que nos fazem já pensar. Um é filosofia e o outro é sociedade. Então, primeiramente, o que é filosofia e o que vem a ser sociedade, né? Qual é o objetivo de você filosofar sobre a sociedade, sobre você pensar sobre a sociedade? Se nós pensarmos primeiramente sobre a filosofia, nós vamos ver que a filosofia ocidental, né, que é essa que influencia mais a nossa sociedade, ela surge a partir de reflexões, de questionamentos, de dúvidas que levam a críticas, primeiramente a respeito de questões de fenômenos naturais e funcionamento da natureza. Isso ocorre primeiramente na Grécia Antiga, né, no século 6, 5 a.C., primeiramente com os filósofos sofistas ou pré-socráticos, depois Sócrates e os filósofos socráticos. Como assim? Vamos pensar. Durante a Antiguidade Oriental, aí nós estamos falando de Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícia, povos hebreus, né? Foram erguidas grandes civilizações já, que tinham muito conhecimento. Já tinham desenvolvido arquitetura, já tinham desenvolvido grandes cidades, comércio, a escrita, navegações, técnicas de guerras, conquistas, batalhas, relações comerciais. Então, antes da Grécia clássica e antes da Grécia de forma geral, já havia tudo isso. Por que a Grécia foi diferente? Esses povos também já tinham suas religiões, suas mitologias, né? Só que lá no século 6 a.C., entre o século 6 e 5 a.C., começa a surgir um questionamento na Grécia, uma busca por conhecimento e por verdades, de pessoas que já não queriam mais explicações do tipo que tudo acontece pela vontade dos deuses, que tudo acontece pela intervenção de um universo metafísico no nosso mundo. Então, muitas pessoas começaram a pesquisar e estudar as leis da natureza. O que significa filosofia? É a junção de duas palavras. Filo quer dizer amor, apego, apreço a alguma coisa. Sofia quer dizer conhecimento, sabedoria. Então, a própria palavra filosofia já traz consigo a ideia do apego ao conhecimento, à sabedoria, à crítica e à reflexão. Então, muito do que se acreditava dentro do pensamento mitológico grego e até de outras civilizações e religiões começou a ser questionado quando o ser humano começou a observar que a natureza tem leis e o universo tem leis. Por exemplo, se acreditava que se uma frota de navios, uma embarcação, naufragasse no fundo do oceano, seria vontade de Zeus, de Poseidon, de forças sobrenaturais.
De repente começou-se, de repente não, né? Com os estudos e a observação, começou-se a entender que existem leis da natureza que em determinados momentos vai dar a tempestade no alto mar e essas leis têm que ser respeitadas. Não necessariamente representam a vontade dos deuses ou uma vingança ou alguma coisa do tipo. Então, o surgimento da filosofia vem a partir dessas reflexões, desses princípios de você começar a observar e não mais aceitar tudo por tradições e por costumes. Não mais aceitar dogmas que vão sendo passados de gerações em gerações sem ser criticados. Então a filosofia começa a questionar várias formas de conhecimento, ao passo que também todas as formas de conhecimento compõem o pensamento filosófico. Pode ser o pensamento mitológico, religioso, nós vamos falar mais sobre a questão do mito na próxima aula, o pensamento do senso comum ou o pensamento científico. Tudo isso está ligado de uma certa forma à filosofia e nós vamos falando sobre isso nas próximas aulas. Um abraço, pessoal, até mais!